Olá, sejam muito bem-vindos ao CEAcast. Hoje chegamos ao último episódio da nossa série Conexões Espirituais, em que refletimos sobre a mediunidade de forma simples, responsável e acolhedora. E para encerrar essa série, vamos conversar sobre os medos e preconceitos que ainda existem em torno da mediunidade. Dúvidas que muitas pessoas carregam e que muitas vezes surgem pela falta de conhecimento sobre o tema. Para essa conversa, recebemos hoje Maria Lúcia Oliveira, uma trabalhadora do CEA. Lúcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, minha você tá aqui de linda novo. amiga de tantos anos. Muito bom. Eu que agradeço, tá? Isso, hoje a gente vai falar de um tema, a mediunidade, né? A gente dividiu em 5 episódios, mas esse último também é muito importante, porque o medo, o preconceito ainda está em volta disso tudo, né? E eu vou te trazer a primeira pergunta. Por que a mediunidade ainda gera tanto medo nas pessoas? Pois é, Juju. A gente sabe que a mediunidade é desde que o homem está no planeta, né? Não é uma coisa inventada pela doutrina espírita, nem por Kardec. É uma coisa que trazemos, né, das nossas vidas passadas. Mas o que acontece? A falta de entendimento, né? A ignorância mesmo a respeito do assunto, as crenças, os dogmas que a gente vem carregando de muitas existências, e isso vem tornando a mediunidade, para algumas pessoas, uma coisa assim que, né, entre aspas, coisas do demônio. As pessoas, né, não podem se comunicar com os espíritos, não devem, né, se comunicar. E aí isso foi se tornando uma coisa arraigada dentro dos corações, né, e causando muito sofrimento, né, muito medo, né. Eu lembro que quando eu era pequena, né, eu já via os espíritos, né. Então, a minha mãe ainda não era espírita também, né, nem meu pai, então eles não sabiam nada disso. Então, a primeira coisa que começam a achar é que você está doente. E vai para o lado da loucura, né, muitas vezes, e isso vai se proliferando, né? E porque as pessoas não tentam descobrir realmente o que é. Eu acho que o medo é mais por causa do que pode acontecer através da mediunidade, né? Porque depois que a gente estuda, que a gente começa a entender, a gente vê que não tem nada para ter medo, né? Muitas vezes, né, principalmente os médiuns chamados ostensivos, eles têm uma mediunidade muito aflorada, sabe? E eles veem realmente coisas, eles sentem, né? Eles passam mal mesmo. Por quê? Porque ainda não tem uma preparação, não tem um estudo, não tem. Então a pessoa fica meio que à mercê, né? E aí a família às vezes também não tem condição de dar esse suporte, e aí as coisas vão ficando, né, cada vez pior. E até os nossos dias, sabe? Apesar da gente ter a doutrina, né? Da gente ter nas casas espíritas, né, o estudo da mediunidade, né? O nosso guia prático, que é o livro dos médiuns, né? Ali tem tudo. Exatamente. Sabe? Para que a gente possa perder esse medo, né? Esse medo. Mas vai de cada um, né? Então, exatamente. Mas que isso, por enquanto, né? Comece através das casas espíritas como a nossa, que prioriza muito o estudo, que tem uma educação mediúnica maravilhosa, que isso comece a diminuir um pouco. A mediunidade está relacionada a algo negativo, perigoso? Porque é essa sensação que dá quando... Com certeza. Quando, às vezes, até quem está aqui na casa ainda, Isso. jovem, né, como minhas filhas, né, que tem essa mediunidade aí aflorando, traz uma sensação de que é algo perigoso, né? Que é algo negativo. Que vai atrapalhar a vida da pessoa, né? E a mediunidade tem isso? Perigosa? Não, de jeito nenhum. A mediunidade é como um outro dom qualquer que a gente tem, né? A gente tem o dom de enxergar, de falar, de sentir os cheiros e tudo. E a mediunidade é mais um, né? Mais um desse, que a gente foi preparado, né? Lá no mundo espiritual, veio, e é uma coisa que você tem que usar, fazer com que aquilo seja natural na sua vida, sabe? Transcorra. Você não fica pensando, agora eu vou respirar, agora eu vou, né? Agora eu vou olhar, agora... Não. Então deixa a mediunidade
nesse patamar. Mas o quê? O estudo, mas tem que procurar uma casa espírita que você confie, uma coisa séria, porque a gente sabe que em tudo, Juju, tem o charlatanismo. Tem as coisas que, né, transformam uma coisa natural em sobrenatural, entendeu? Então isso é muito importante. Como se o médium fosse, a pessoa que tem a mediunidade fosse muito importante porque tem mediunidade. E não, é algo natural. E algo que tem que ser usado para o bem. Para o né? bem, é uma que a gente tem que ferramenta de trabalho, sabe? Você quando estuda, você se capacita numa profissão, você vira uma ferramenta de trabalho, né? Você não fica especial por causa daquilo. Você é só mais uma ferramenta para ajudar as pessoas, né? E a mediunidade é assim, ela é uma ferramenta de ajuda, não só para você, para os seus, como para todos que se aproximam de você, né? Exatamente. E isso, a gente tem que entender, internalizar isso, né? Sim. E aí uma pergunta que eu queria te fazer, que é algo que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, né? No processo mediúnico, o espírito, ele entra no corpo do médium? Não, isso é uma coisa que a gente... Isso é assustador. Você já imaginou um espírito entrando no corpo? Porque você imaginar, você ter a sua personalidade, né? Você ser a Juliana, e de repente um espírito que não tem nada a ver com você entra dentro do seu corpo, e começa a fazer coisas que... Não, é tudo sintonia, é perispírito, é pensamento, sabe? Isso tem que ser divulgado muito, porque muitas pessoas fogem até da educação mediúnica por medo disso. O espírito ruim, que a pessoa pensa logo no espírito, o obsessor, né? Chama, vai entrar no meu corpo, vai... Não existe isso, sabe? Nosso espírito vai estar sempre... Nosso espírito só alça voos quando a gente desencarna. E aí o corpo fica... né? Mas na mediunidade não, você está ali, o teu espírito está ali, ele está ouvindo, ele está sentindo a presença do outro, sabe? É pensamento a pensamento, né? Que a gente chama na doutrina espírita perispírito com perispírito, né? Então, isso é a primeira coisa que eu acho que quando a gente começa a estudar, né? A gente corre atrás para saber, o espírito vai entrar no meu corpo? Porque dá medo. Isso é assustador, né? E é importante, por isso que o estudo ele é tão importante. Porque a gente vai reconhecer que a gente tem um corpo físico, nós temos o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e temos o espírito, né? O perispírito está sempre com o espírito. E nesse processo mediúnico, nós temos o perispírito, que não é o nosso corpo físico, fazendo essa ligação, essa conexão com o perispírito. É tudo mental, é mente a mente, né? Então não existe nada que possa entrar no nosso corpo assim, de maneira possuindo a gente. Não tem isso, não existe isso. E até porque, né, como a gente estava falando da educação mediúnica no outro episódio, o autoconhecimento, o estudo, vai te dando mais essa certeza de que você está ali, que você não vai fazer tudo que o espírito desejar. De jeito nenhum. Você vai decidir, né? Você entrar num trabalho mediúnico, num processo de atendimento, de ajuda aos nossos irmãos desencarnados, você tem que estar segura, você tem que estar firme, sabe? Você tem que estar se conhecendo, conhecer o seu corpo, sabe? Será que esse pensamento que veio agora é meu? Não é meu. Então, pode ser de um outro espírito, né? Então, a gente tem que saber isso. Porque às vezes você começa a agir como outra pessoa e achando que é você. Às vezes até manipulado mesmo por outro espírito. Por quê? Porque você não tem um estudo, você não tem essa base. Porque é impossível, depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita, a mediunidade, fazer a educação mediúnica, a gente confundir essas coisas, sabe? Em relação, né, a essas experiências mediúnicas, como uma pessoa deve agir quando vivencia experiências mediúnicas que causam medo e insegurança? Porque às vezes tem experiências mediúnicas que são com espíritos, né? Às vezes ainda bem embrutecidos e às vezes isso traz medo, né? Como que uma pessoa deve agir quando vivencia esse tipo de experiência? Eu vou falar por mim, né? Da minha experiência. Eu era uma pessoa que eu tinha muitos sonhos apavorantes, sabe? Às vezes minha mãe dizia que em criança eu acordava gritando mesmo, aos berros, né? Dizendo que queriam me pegar, que estavam correndo atrás de mim e tudo isso. Eu tinha febres por causa disso, né? Aí na minha adolescência, né? Quando eu fui para o espiritualismo, porque eu nem sempre fui espírita, né? Eu trabalhei muitos anos na Umbanda.
Uhum. Então, quando eu cheguei nesse centro, nesse terreiro que eles falam, eles logo disseram, olha, ela tem uma mediunidade aflorada, esses pesadelos que ela tem, é a mediunidade que ela tem que desenvolver, e pronto, porque lá é só isso, né? Aí te colocam já num processo de trabalho. Quando eu conheci a doutrina espírita, em 1992, foi quando eu tive o primeiro contato com a doutrina espírita, eu comecei, então, por mim mesmo, a tentar pesquisar, sabe? Porque eu continuei tendo esses sonhos, esses pesadelos, sabe? Eu continuei entrando num ambiente me sentindo mal. Eu chegava ao ponto de entrar num lugar, ter que sair, porque dava ânsia de vômito, eu tinha dor de cabeça, sabe? É uma coisa horrível. O dia acabava para mim. Aí eu comecei, sabe, a perguntar também, né? Aqueles que já tinham mais tempo de estudo da doutrina. E aí foi que eu comecei a entender. Aí eu comecei a ser orientada, né? Que existe muitos meios, um dos melhores e mais eficazes é a prece. Na hora de dormir, faz uma prece. Se preparar, né? Se prepara, sabe, Ju? Porque as pessoas ainda têm muito preconceito com algumas coisas, sabe? Tem gente que fala, Deus sabe de tudo, para que eu vou ficar orando? Para que eu vou ficar rezando se Ele sabe tudo? Sim, Ele sabe tudo, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio tem que nos conduzir no caminho do bem, né? Então, o que essas pessoas devem fazer? Procura uma casa espírita séria, sabe? Um atendimento fraterno, conversa. Olha, eu estou tendo sonhos, sabe? Eu estou me sentindo mal em alguns lugares, eu não estou me sentindo segura, às vezes até no trabalho. Tem pessoas que param de trabalhar porque sente alguma coisa, né? Eu era muito assim, porque eu sou professora, então eu trabalhava em escolas, né? Tinha ambientes de escola, Ju, que eu chegava, que era assim, terrível. E isso foi melhorando com o estudo, né? A gente tem que perguntar mesmo, sabe? Tem que chegar nos estudos, perguntar, levantar a mão, não ter vergonha não, porque todos nós passamos por isso. Sim, então você está trazendo que quando passar por algum tipo de experiência, né, que traga esse medo, essa insegurança, que faça prece, né, antes de dormir ou em qualquer momento do dia, faça prece e estude, porque o conhecimento liberta, né? E então, a doutrina, ela tem muito a explicar sobre isso. A gente tem um cabedal hoje em dia que não dá para dizer que não tem um assunto, Ju, que você pergunte a doutrina espírita que ela não te responda. O livro dos Espíritos está aí, recheado de perguntas atuais até hoje. Né? Então, mas diante disso, como é que a gente pode trazer leveza e confiança para esse tema, né? O estudo, ele vai nos auxiliar, o trabalho também, né? Você estar, né? Enfim, num centro, acho que tudo isso você já foi trazendo para a gente, né? De que a mediunidade, ela precisa ter um complemento, que é o estudo. O autoconhecimento, né? Mas para nós que somos médiuns, além disso tudo, como é que a gente pode olhar para a mediunidade com leveza e confiança? Pois é, né, Ju? Nós sabemos que nós somos corpo, somos espíritos, né? A gente tem nossos problemas, não só físicos e espirituais, mas temos psicológicos, temos a nossa mente que trabalha alucinadamente. Então, alguns médios também deveriam procurar uma orientação. Sabe por que eu falo isso? Eu trabalhei muitos anos com a tia Zezé na educação mediúnica, né? Então, a gente recebia pessoas aqui de todo tipo, pessoas que já chegavam meio que preparado, pessoas que chegavam totalmente desequilibrados, né? E não queriam fazer conjuntamente um tratamento. Queriam só que a gente aqui desse a fórmula para ele se centralizar, para ele se autoconhecer. Não é assim. Tem que ter essa busca interior também. Tem que ter essa busca. Senão você não consegue nem diferenciar. Não dá essa leveza, porque uma coisa é você chegar numa casa espírita para trabalhar e você tá bem, sabe? Você tá sentindo que você tá amparada, que você não tá sozinha, que aquele trabalho não é só seu, aquele é um trabalho da espiritualidade maior, sabe? Isso vai te dando essa leveza, sabe? Que você tem feito o que tem que fazer, que é o estudo, sabe? Isso tudo somado, mas aí tem a nossa parte também, nossa parte psicológica, que às vezes começa a interferir, né? Se você não está equilibrado, né, mentalmente,
a tua mediunidade também não vai ser uma mediunidade equilibrada. Eu não estaria de pé, caminhando, fazendo tudo que eu faço, se eu não estivesse conhecida a doutrina espírita. Se eu não estivesse dentro de uma casa como é a Humildade e Amor, sabe, que me dá todo o suporte, de eu não ter conhecido as pessoas que eu conheci, feito os amigos que eu fiz, sabe, e ter me dedicado mesmo a estudar, a trabalhar, sabe, eu não estaria. Porque além da mediunidade que eu tinha totalmente descontrolada, vem os problemas da vida que vão acontecendo. Você vai acumulando coisas que chegam uma hora, se você não tiver esse suporte, essa base, sabe, esse pilar, você sucumbe, você cai, e para levantar é difícil. Então, aí eu vou passar para você a nossa última pergunta. Qual o conselho para quem está sentindo os primeiros sinais da mediunidade e está apavorado? Qual orientação você daria para essa pessoa? Olha, a primeira coisa é procurar uma casa espírita, porque se é ligado à mediunidade, você tem que procurar. Uma casa espírita que tem estudo, né? Que tem, sabe, que tem compromisso, onde a mediunidade é estudada mesmo. Não é assim uma coisa que é falada de vez em quando. Estudo, sabe? E vá, e comece com vontade, sabe? Com firmeza. Então não tenha pressa, né? A nossa casa tem estudo em vários horários, vários dias. Te dá essa, sabe, essa condição de você estudar. Tem o estudo da mediunidade, né? Tem estudo, prática, tem pessoas sérias lidando com isso. Então vá. Sim. Não fique com medo, não, sabe? Que eu falo hoje em dia para todo mundo, não tenha medo da mediunidade. Não. Estude que o medo passa. Passa e nunca para. Isso mesmo. Ninguém se forma em doutrina espírita. O estudo é para sempre, para sempre. E a mediunidade, para mim, é uma coisa linda. Eu amo ser médium. Eu tenho, sabe, uma gratidão muito grande essa casa de me fornecer oportunidade de trabalhar minha mediunidade, sabe? De fazer o bem a todos que eu puder, sabe? Isso para mim é fundamental, de estudar. Eu não vejo assim um momento em que eu não possa estar aprendendo uma coisa nova, sabe? Sim. Então é isso aí. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada, sabe, pelos esclarecimentos, por você trazer essa vivência aí com a mediunidade que nos mostra que é uma vivência de gratidão. Bastante. Eu estou com 68 anos, né, Ju? Então, eu já venho nessa minha caminhada há muito tempo, né? Obrigada, tá? Tá bom. Falar sobre mediunidade com seriedade, simplicidade e acolhimento é também uma forma de reduzir medos e ampliar o entendimento espiritual. Esperamos que essa série tenha contribuído para trazer mais clareza, tranquilidade e conhecimento sobre esse tema tão importante dentro da doutrina espírita. Muito obrigada a você que acompanhou a série Conexões Espirituais aqui no SaiaCast. Continue conosco porque em breve teremos uma nova série com mais reflexões e aprendizados à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Até o nosso próximo encontro e muita paz.